Uma palavra para os nossos corações. Aleluia, amém. Glória a Deus. Chacoalha ele aí, chacoalha ela e fala: agora não fala comigo não, que eu quero ouvir a palavra. Glória a Deus, bênção demais. Parece que eu estou vendo aqui o meu irmão Gustavo. Deus te abençoe. Deus abençoe. É a noiva, a namorada, é a esposa, é a sua irmã. Que Deus abençoe também a irmã do nosso irmão Gustavo. Gustavo, que alegria te ver aqui, viu, meu irmão? Glória a Deus, Deus abençoe. Gustavo, ô Nico, joga um bolão, viu? Pode contratar ali, depois você chega, paga um lanche por mês para ele, que ele já vai ver. Glória a Deus, bênção demais. Vocês estão felizes com Jesus? Meu irmão Guinho também, Deus abençoe meu irmão Guinho, glória a Deus. Sempre trabalhando à noite, é mais difícil de estar, mas sempre consegue estar aqui. Deus abençoe toda a família, nosso irmão Alessandro também. É isso aí, gente, sai do trabalho e já vem para cá e já vai vindo. Deus é fiel, né? Nossos irmãos também ali, Deus abençoe. Eu não vou, é o Marcos e a Silvana. Ó, a memória do pastor está na benção, hein? Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ó, vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Fala para ele: Deus tem uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Levanta as mãos. Glória a Deus, benção demais. Nós estamos em Cristo Jesus e é uma grande bênção. É uma grande bênção, irmã Laura, irmã Daiane, demais irmãos. O irmão Nilson também está aqui, Deus abençoe, irmão Nilson, glória a Deus. Rapaz, hoje vocês... será que vocês confundiram achando que a conferência era hoje? Mandaram mensagem para mim, falou: pastor, a conferência é amanhã. Eu falei: não, é só em abril. Eita, é benção demais, é só em abril. Mas em conferência ou não, irmão Jefferson, Jesus está aqui do mesmo jeito, rapaz. Conferência, pastor Coutinho vai só ouvir a palavra. Depois a gente dá o recado sobre a conferência. Mas eu peço que o Edivaldo dá aquele agilizado na bênção, só para a gente conseguir conversar aqui na bênção, para a glória de Cristo. Foi uma grande bênção que aconteceu conosco. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmã Pâmela, demais irmãos, nós recebemos a Cristo no nosso coração. Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos dele. Hoje nós somos seus filhos. Hoje nós temos a natureza de Deus em nós. Irmã Vanair, Deus abençoe também, Vanair. Tão longe eu não vi você aí, minha irmã. Estou falando que estão achando. Agora eu estou tendo certeza que acharam que a conferência era hoje. É nada, estou brincando. E meu irmão, e aí a palavra de Deus, quando a gente crê no Senhor Jesus e quando a gente começa a andar com o Senhor Jesus, algumas coisas, ou melhor, todas as coisas, algumas coisas vão saindo, mas todas as coisas que a gente aprendeu lá no mundo, essas coisas vão ficando para trás, e a gente acessa um novo de Deus, a gente acessa uma nova vida. A gente começa a pensar diferente, como a Bíblia diz: tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, nisso pensai. Então o crente ele vai aprendendo com o Senhor Jesus. Todo crente faz isso, pastor? Não, mas deveria ter essa comunhão com Deus, através da palavra, através da oração, através da meditação. Para quê? Para que coisas que nós aprendemos lá no mundo sejam substituídas pelos ensinos que Deus traz do nosso coração. É por isso que eu não quero que você desista, no sentido: pastor, eu não sou bom para ser crente, pastor, eu falho, eu erro. Eu não quero que você desista. Eu quero que você continue vindo, ouvindo, clamando por Jesus, porque a mudança acontece. Ele é poderoso para fazer, e Ele não só faz, mas Ele faz infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. Quando que nós não, escute, presta atenção, quando que nós não vamos conseguir aprender? Sabe quando? Quando a gente falar para o Senhor: eu já sei. Aí você não vai aprender. Mas se você está aqui como eu: Senhor, por favor, me ensine a ser crente. Então Ele vai fazer. Quando a gente fala: eu já estou cheio, eita, não, Senhor, eu estou aqui e eu preciso da tua ajuda. Esses dias eu estava ouvindo no carro e vai passando umas músicas aleatórias,
E aí caiu numa música, linda canção, não sei se você já ouviu, acho que não sei se o Nata conhece, é Me Refaz. Rapaz, você quando está dirigindo aqui, depois começa a querer Me Refaz. Mas assim, é linda a melodia. Não vou cantar, senão você vai embora, né? Mas sabe quando o pastor começa a cantar e você sabe que está ruim? Sabe quando? Quando os irmãos ficam, glória a Deus, capacita, Senhor. Aí você fala, vixe, aquela música me refaz. E é assim que Deus faz. Como? Ele pega o vaso, se for preciso ele quebra e refaz o vaso e faz um vaso novo. Não importa, escute, quantos pecados você cometeu, não importa a vida errada que você teve, se você está de coração diante do Senhor, o Senhor é fiel e capaz para perdoar os seus pecados e te colocar numa nova vida com Ele. Então não escute aquilo que o inimigo tem lançado, você errou demais, você fez isso, você não é digno. Ou não coloca aquilo que o inimigo diz, você é muito bom, você é um cara perfeito, esse cara é você. Não acredite na voz do inimigo. Nós não somos aquilo que o inimigo diz, nós somos aquilo que Deus diz. Então deixa Deus transformar o teu coração e não desista. E essa transformação vem por meio da palavra. E eu quero aqui com esta mensagem trazer um incentivo, uma motivação para você avançar e não desistir de Cristo Jesus. Eu quero que você escute essa mensagem, essa palavra. Nós vamos ler a palavra de Deus e eu quero que você deixe o Espírito Santo falar com você, falar no teu coração, porque como a palavra de Deus fala conosco. Jesus Cristo disse uma coisa muito interessante, deixa eu ver se eu lembro, não anotei aqui, mas João 10:35, não é o nosso tema, mas guarda esse verso no teu coração. É uma declaração que o Senhor Jesus, é isso mesmo. Jesus falou, eu vou ler rápido porque não é o que nos interessa aqui agora. Se ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. É aqui que eu quero. Jesus Cristo disse que a Escritura não pode falhar. Jesus Cristo disse que a Escritura, o que é a Escritura, pastor, da minha casa? Não, os 66 livros da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela não pode tirar o texto, ela não pode falhar. Há contradições da Bíblia, pastor? Não há contradições na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e não pode ter contradições na palavra de Deus. Ele é fiel com a sua palavra, ela não pode falhar. É por isso que eu acredito, é por isso que eu fico com o que ela diz, é por isso que nós pregamos para a nossa igreja as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ela tem poder para transformar as nossas vidas. Só quem acredita, levanta a mão e diga: as Escrituras não podem falhar. Glória a Deus. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9. Olha só o que o apóstolo Paulo ele fala aqui. Nós vamos na versão NAA, né, que está aí, eu acho mesmo. Versículo 22, o apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto, ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha só o apóstolo Paulo, ele falando do grande desejo que ele tinha de pregar o evangelho e fazer com que as pessoas acreditassem nesse evangelho e recebessem a salvação. Ele está dizendo: eu fiz de tudo, vamos dizer assim, para que a salvação chegasse até as pessoas. E aí ele fala no versículo 23: tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele.
O versículo 24 é que ele começa nos dando o Espírito de Deus, um ensino poderoso para as nossas vidas. Ele diz assim, ó: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Em primeiro lugar é um só, ninguém chega, não tem como chegar dois em primeiro lugar. O primeiro lugar é de um só. E aí diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Escute isso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, igreja do Senhor, homens e mulheres de Deus, que nós estamos agora lutando o bom combate. Nós estamos agora na carreira da fé, na corrida da fé. E não é a corrida de quem chega primeiro, tá? No nosso, espiritualmente falando, não. O exemplo que ele usa é terreno, mas é o exemplo de quem chega. Não tem nem como a gente chegar primeiro, porque o primeiro, as primícias é Jesus Cristo, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que veio aqui e como homem obedeceu a Deus, foi obediente até a morte, morte de cruz. Exemplo de vida cristã é Jesus Cristo. Exemplo do tipo, como homem eu venci o mundo. E eu quero dizer para você que você consegue vencer também pela fé. Então a grande questão aqui, queridos irmãos e irmãs, é você permanecer firme na fé, fiel, cheio da palavra, não desistindo, caminhando. O desânimo vai vir, você não vai parar. As coisas vão vir para tentar tirar a sua vontade de estar na igreja, de servir a Deus, mas você precisa pular esses obstáculos. Você precisa avançar. Você pode, o diabo vai mandar pessoas para quê? Para falar mal do evangelho, para falar mal da igreja, para falar mal, e você precisa estar atento, você precisa estar vigilante, você precisa estar antenado, você precisa estar esperto, como a gente fala lá na Vila São Luís, falava ligeiro. Você tem que estar ligeiro para não deixar com que nada atrapalhe você nessa caminhada. Por quê, pastor? Porque nós precisamos chegar até o final. O apóstolo Paulo, ele diz em outro livro, eu não vou citar, nós não vamos abrir, mas está em 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira, a corrida. Então nós precisamos terminar, e a minha oração é, em nome de Jesus, que eu e você, nós vamos terminar nessa corrida da fé. Nós vamos chegar até o final, como aquele testemunho que eu contei daqueles pastores que estavam num acidente de carro, o carro capotado, e quando chegaram estavam lá cantando: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. É chegar até o final. Myles Moore, um grande homem de Deus que já dorme no Senhor, ele disse que a morte não é uma tragédia. A tragédia é uma vida sem propósito. Quando nossa vida está sem Jesus Cristo, é uma vida sem propósito. Quando a nossa vida, a gente pode ganhar o mundo todo, a gente pode ter várias coisas, a gente pode fazer muitas coisas, muitas viagens, mas sem Jesus Cristo não tem jeito, é uma tragédia. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não é para você perder a sua alma. Você vai viver uma vida no propósito, e graças a Deus que você está aqui. Talvez você vagou, muito longe, talvez você andou muito longe, talvez você até desejou a comida que davam para os porcos, mas hoje você está aqui porque você reconhece que só há um caminho para a salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. E algo interessante, que quando a gente está no mundo, a gente pega uns carrapichos, a gente pega umas sujeiras, a gente pega um monte de coisa, mas quando você chega na presença de Deus, Deus vai te limpando, vai te purificando e vai fazendo você ser um vaso de honra. Olha para quem está do teu lado, aplauda Jesus, fala para ele: que bom que você está aqui, meu irmão, ouvindo essa palavra. Então, querido irmão, o versículo 25, Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Agora nós, porém,
a incorruptível. Paulo está dizendo o seguinte: olha, todo atleta ele se domina, ele tem disciplinas. Ele tem disciplinas. Para quê? Para ele alcançar o prêmio, a coroa corruptível, irmão Marciano. Não vou fazer, né? Marciano mandou mensagem para mim, falou: pastor, só lembrando que todos nós somos de outro planeta, viu? Todos nós somos todos nós somos extraterrestres, viu? E é verdade, nós não somos desse mundo, né, irmão Marciano? Deus abençoe você, a tua esposa, a tua família, irmão Marciano, em nome de Jesus. É só o começo, só depois que vai pegando o tempo, a gente não faz mais essas piadas sem graça. Fica 3 anos, 10 anos na igreja. Irmão Marciano, demais irmãos, os atletas, o que eles fazem? Eles têm disciplina. Não é verdade? Eles vão correr, por exemplo. Uma pessoa que vai competir numa corrida, ele vai se preparar, irmão Tom. Ele não vai ficar comendo X-bacon, X-calabresa. Ele vai se preparar, por quê? Porque se ele ficar fora do peso, na hora da competição ele vai... É ou não é, irmão Nilson? Ele tem que ter disciplina. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, ó, é que os atletas estão tendo disciplina para disputar, para correr atrás de uma coroa que perece, de um prêmio que perece. Tem crente que está começando a entender aqui? O cara dá os seus pulos, o cara dá o seu jeito para quê? Para vencer aquela batalha. Eu lembro quando o nosso irmão Charles está aí recebendo a palavra, né? Só se for pela internet, cadê? Ou seja, não. Já pego assim na veia. Um abraço, irmão Charles, Deus abençoe. Eu lembro quando o Charles ia fazer a luta dele, o que ele fez? Ele precisava treinar e perder peso. E aí vai o Charles jogar bola com a gente um dia, não sei se vocês lembram. Ele vai com roupa de chuva. Você lembra, Nardes, aí? Fala, um motoqueiro jogando bola, velho. Por que a roupa de chuva? Para poder suar. Olha só que sacrifício. Para quê? Para poder perder o peso, para poder lutar e ter um bom desempenho, para um prêmio terreno que perece, que daqui a pouco esquece. Agora nós, que estamos indo em direção de um prêmio que não perece, às vezes a gente está... Faz uma oraçãozinha aí. Não estou muito afim de fazer oração. O Espírito Santo toca e fala: faz um jejunzinho na bênção. Hoje que vai ter carne assada. O senhor não poderia... Senhor, esperar mais um pouquinho. O que o texto está dizendo é que nós estamos em direção de uma coroa imperecível, de um prêmio imperecível. Nós estamos em direção de uma salvação. E, meu irmão, a gente precisa ter as nossas disciplinas aqui, amém? Espirituais. E uma delas você está fazendo certinho, eu estou contente. Qual é? De vir à igreja. Mas não pode ser crente girafa, que está aqui, mas a cabeça está lá fora. Eu não vou deixar passar. Pergunta para o seu irmão, vê se você é crente girafa. Pergunta para ele. Fala para ele a sua cabecinha. Fala para ele, a sua cabeça está aqui dentro da igreja. Você está ouvindo a palavra? Rapaz, prosperidade é outra coisa. 2 celulares, olha isso. Só por causa disso. Um é para minha vida. Deus abençoe, Monato. Crente girafa, ele está aqui no culto, mas ele não está prestando atenção. Ele está lá na conta, ele está lá no problema. Ei, esquece tudo. Abra o coração para a palavra de Deus, porque uma palavra pode transformar a sua noite para melhor. Apóstolo Paulo, você que está escrevendo, né? Não muda ainda não, Nardo, mas você que está escrevendo isso para nós, está nos ensinando. Eu queria ver o teu exemplo. Você poderia dar o seu exemplo, apóstolo Paulo, sobre essa questão que você está nos ensinando? Quais são as suas disciplinas? O que você está fazendo para você não ser desqualificado, Paulo? Ele fala: então tá bom, então vamos lá então, igreja para o evangelho, eu vou mostrar para vocês. Versículo 26, o apóstolo Paulo diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto,
não como desferindo golpes no ar, tipo, eu não estou sem propósito, mano. Versículo seguinte, ele diz: mas esmurro o meu corpo, não é literal, escute o que ele quer dizer, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está dizendo o seguinte: eu coloco o meu corpo na escravidão para servir a Cristo. Eu não vou dar moleza, eu não vou dar mole para a carne, para aquilo que a carne está dizendo. Ei, meu irmão, alô, não vai no culto não. A carne diz: dorme para descansar, você está muito cansado do seu trabalho, eu vou ficar aqui. Não, Paulo está dizendo: não, eu vou colocar, eu vou. Quem está entendendo isso, diga amém. Não medita na palavra, não, eu vou meditar, eu vou. É você tem um espírito dentro de você, que é o Espírito Santo, que é um espírito de domínio próprio, domínio de um espírito de equilíbrio. É por isso que todo crente tem que se examinar. Quantos me escutam, diga amém. Você não pode esperar o exame do pastor. Você não pode esperar o exame do pastor, para o pastor chamar você para sentar, para conversar, para dizer para você: olha, eu estou vendo que você está faltando assim, nisso, naquilo. Não, é você que tem que se examinar, é você que tem que ver se você está tendo tempo com qualidade com o Senhor. É você que tem que ver se você está buscando a Deus de coração. É você que tem que ver se você está fazendo as coisas com sinceridade. É você que tem que ver se você está mentindo ou falando a verdade. É você que tem que ver. Quantos me escutam, digam amém. Então não dependa, você mulher dependendo do seu esposo, você esposa dependendo da sua esposa, é você. A palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo, né? Examine o homem a si mesmo. Em nome de Jesus Cristo, você vai olhar para a cruz, você vai olhar para Jesus, e contemplando Jesus, a transformação vai acontecer na sua vida. Você viu o que o fulano fez? Eu não quero saber o que o fulano fez. Você viu que o irmão lá causou? Eu não sei o que ele causou. Eu só sei que eu quero que o Senhor Jesus continue me transformando. Eu quero saber da minha vida. Imagina só alguém que está correndo e alguém chama do lado. Imagina o cara para a corrida. O quê? Conta uma fofoquinha para você aqui. É isso que está acontecendo. Não, continue a corrida. Imagina você está correndo a corrida da fé e as críticas vêm, você para responder as críticas. Mas não sei o que tem, começa a discutir. Não, feche os ouvidos para coisas que não vêm do Senhor, e continue fixado no seu alvo. O apóstolo Paulo diz uma coisa no livro de Filipenses, ele diz o seguinte: capítulo 3, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e seguindo as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o mesmo prêmio. O que é maior? Quem tem carro, levanta a mão. Deixa eu ver. Quem não tem, levanta a mão. Por enquanto vocês vão ter, no nome de Jesus. Falaram assim para mim um dia e eu recebi, né? Tomei uma chuva lascada de moto. Meu Deus, preguei molhado. Não teve nem fogo aquela vez que eu estava molhado. Brincadeira, teve fogo sim, porque a palavra é fogo. Aí falaram: olha pastor, Deus vai te dar um carro. Eu falei: eu recebo. Chorando, tudo molhado. Você não sabia se era lágrima, se era choro. Mas ok. Você que tem carro ou você que não tem, você já sabe responder essa pergunta. O que é maior no carro? O para-brisa ou o retrovisor de cima? Quem acha que é o para-brisa? Quem acha que é o retrovisor maior? Não acredito se alguém levantar a mão. Por que o para-brisa é maior e o retrovisor é pequenininho? Sabe por quê? Porque está dizendo claramente que o seu olhar tem que ser para frente. Passe tempo olhando para frente. E se tiver que olhar para trás, sabe para que é? No retrovisor pequenininho,
para olhar para ver as coisas de bom que você recebeu da parte do Senhor. Porque às vezes a gente fala: malandro, aquele cara me enganou, filha da mãe. Ah, da mãe. E não sei o que tem, não sei o que tem. E Deus assim, ó: poxa, eu dei o triplo para ele. Ele está falando ainda daquele que... Quem está entendendo isso? Olha para frente. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Não, o diabo quer ficar jogando para você: olha o seu erro, olha o erro que você cometeu, olha o que você fez, olha o que você... Não olhe para os seus erros, não olhe para aquilo que ficou para trás, olhe para aquilo que está adiante. Deixa eu te falar, ninguém aqui na nossa igreja vai ficar travado por causa do passado. Não. Você vai olhar para frente, porque tem coisas boas da parte de Deus para acontecer na sua vida. Pense em coisas boas, pense em milagre, pense em provisão, pense em fé, pense em coisas boas que está vindo da parte de Deus. E aí você vai se conectar com essas coisas. Quantos acreditam aqui? Levanta a mão e diga aleluia. Aleluia. Fala para quem está do teu lado aí, fala assim, ó, olha para frente, irmão. Fala para ele: olha para frente. Você sabe que a Bíblia, originalmente falando, ela não tinha capítulos e versículos. Ela não foi escrita assim. Isso veio tempo depois. Então está tudo conectado, está tudo ligado. E aí o apóstolo Paulo, nós estamos no último versículo do capítulo 9. E aí o apóstolo Paulo entra o capítulo 10. Não tinha capítulo 10, né? Foi colocado depois. Mas vamos ver o que Paulo continua descrevendo. Versículo de número 1. Cadê o Nardo? Foi arrebatado o homem. Travou na hora, né? Apareceu? Ora, irmãos, ponto aqui, pera, depois você olha para o texto. Paulo está falando para quem aqui? Para a gente do mundo? Para as pessoas do mundo? Não, irmãos. Está falando para crente. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Quem lembra da passagem bíblica do povo de Israel que sai do Egito? Quem lembra? Você lembra? Paulo está falando aqui, ó: eu esmurro meu corpo para não ser desqualificado. Eu faço. Agora ele já entra tipo assim, irmãos, tipo assim, não dividiu em capítulos e versículos, continua. Irmão Gustavo, ele diz assim, ó: irmãos, eu não quero que vocês ignorem o que os nossos pais, ou seja, os hebreus que estavam no Egito, presta atenção, irmão, que eles estiveram sob a nuvem. Lembra quando eles estavam no deserto? No deserto havia uma nuvem que protegia eles do sol, dirigia eles. À noite tinha coluna de fogo que aquecia no frio do deserto e dirigia. Eles atravessaram o mar. Quantos hebreus atravessaram o mar? A resposta tem na Bíblia, tem, mas eu quero dizer que foram todos os hebreus. Amém? Todos que estavam escravizados, todos saíram. A Bíblia vai falar coisa de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então todos os hebreus saíram do mar. E o Paulo começa, onde será que Paulo quer chegar? Ele diz, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2: e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos. Versículo 3: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, ou seja, o maná que desceu do céu. Todos receberam a mesma bênção, todos receberam o mesmo tratamento, todos estavam recebendo, todos. E o versículo 4 diz: e beberam da mesma bebida espiritual. Que bebida era essa? Da rocha. Lembra que saía água da rocha? Quem lembra, diga aleluia, glória a Deus. Eles beberam dessa água, todos. E essa pedra, essa rocha era Cristo. Ok, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eles participaram de tudo, os hebreus participaram de tudo isso, tudo, todos. O versículo 5 diz o que no versículo 5? Mas Deus não se agradou da maioria deles. Todos receberam as mesmas bênçãos, os mesmos milagres,
mas Deus não se agradou da maioria deles. Por que Deus não se agradou? Porque Deus fez uma determinação antes, no sentido, eu vou agradar de alguns e de outros não. Não se agradou por causa do comportamento da maioria. Quem está entendendo isso? Presta atenção aqui, igreja. A forma que você responde à fé e à palavra de Deus pode agradar a Deus, como pode aborrecer a Deus. A palavra de Deus vem nos ensinando nesta noite, eu e você, para que responda bem a fé, responda bem as bênçãos que você tem recebido. Todos nós passamos pelo batismo nas águas, todos nós bebemos e comemos do mesma fonte, Jesus Cristo. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito Santo. Todos nós fazemos parte da igreja do Senhor. Todos nós recebemos milagres e bênçãos e provisões da parte de Deus. Todos nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Todos nós. Mas o meu comportamento após receber todas essas coisas pode definir se Deus vai se agradar de mim ou não. O texto ele diz: mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Sabe o que significa prostrados no deserto? Morreram no deserto e não acessaram a terra prometida. Pastor, esse texto é do Antigo Testamento, ó pastor? Esse texto aconteceu lá atrás, pastor. O que eu tenho a ver com isso, pastor? Vai perguntar para o apóstolo Paulo, porque é ele que está trazendo esse exemplo para nós. Quem está entendendo, diga amém. Preste atenção. Tudo o que aconteceu lá atrás serve de exemplo para nós hoje. Você já aconteceu de você estar lendo o texto, ouvindo a palavra de Deus, e você via que Israel, os hebreus murmuravam de tudo, mais carne, tua carne. Aí de repente você fala, nossa, quanta murmuração. Aí o Espírito Santo fala para você, e você também fez isso. Você já aconteceu isso com você já? Não? Ok. Ah, sim, alguns. Ainda no versículo 5, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Versículo 6, eita, glória a Deus, a Bíblia é benção demais. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Para quê, pastor? A fim, com propósito, com objetivo do quê? De que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Quem está entendendo aqui diz amém. Deixa eu te falar o que eu entendo das Escrituras Sagradas e receba com... Ô Natan, tá na benção, mas obrigado aí. Deixa eu te passar o que eu entendo das Escrituras Sagradas. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. E eu prego aqui, meu objetivo de pregar aqui, meu irmão, é para que você seja salvo, amém? Não bastou os hebreus saírem da escravidão do Egito, a maioria deles. O fato deles terem saído da escravidão do Egito não os fez acessar automaticamente a terra prometida. Quem está entendendo isso? O que fez com que eles chegassem até a terra prometida foi, Deus fez a parte dele. Como? Resgatou o povo hebreu do Egito. Mas o povo tinha que fazer a parte dele. Qual? Crer e ficar firme, obediente a Deus. Quem está entendendo isso? Então, meu irmão e minha irmã, preste atenção aqui. Não basta você ter saído do mundo. Não basta você ter recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você precisa ficar firme e fiel aqui. Quem está entendendo? Porque assim como aqueles morreram no deserto, ficaram prostrados no deserto, a incredulidade pode te fazer ficar prostrado também e não chegar onde Deus quer. É por isso, querido irmão e irmã, hoje em dia está uma beleza, né? Ironicamente falando, os ensinos, né? Não se fala, não se confronta,
não ensina a Bíblia, é só coisas materiais, confortar as pessoas. E é claro que se um pastor só prega para confortar as pessoas, vocês ficam felizes da vida e às vezes se perdendo e nem sabem. Às vezes escuta uma palavra do tipo: não, fica tranquilo, né? Tá tudo certo. Não, eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você o seguinte: que o Senhor Deus, Ele quer que você viva uma vida de crente nessa terra, uma vida de verdade. Escute isso, meu irmão, já estou encerrando já, calma aí. Ontem o Miguel fez umas 4 vezes esse aí no curso. Ele aprendeu, eu falei para ele: tal mãe, tal filho, né? Tal filho, tal... sei lá, você entendeu o que quis dizer. Então que nem o Chapolin, né? Que nem diz o ditado: pedra mole... Como que é? Água mole e pedra dura, tá vendo? Água mole e pedra dura, bate até que voa. Não? Enfim, irmão, escute. É necessário você ficar firme com o Senhor Jesus. E não é ficar firme de qualquer maneira. Não adianta ficar de qualquer maneira. Ontem eu estava vendo um professor, um teólogo falando, e ele falando que o inferno não é eterno. Eu falei: não. Eu falei: não é possível, a igreja dele vai bater nele, porque eu conheço a igreja dele, é uma igreja de palavra. Não. Mas é isso, são mensagens, são ensinos que distorcem, que te faz pensar: Deus não é tão assim, dessa forma que estão falando. Deus é amor e vai salvar a todos. E a pessoa coloca isso na cabeça e... Posso compartilhar mais aqui com vocês? Pode ser? A minha oração é que você, meu irmão e minha irmã, permaneça firme no Senhor, firme na palavra, viva que nem crente de verdade. Amém? Não é para você ficar falando: mas o outro fez isso, mas aquilo fez isso, o pastor fez aquilo. Não é é você e Deus. Amém? Porque senão, meu irmão, a gente vai ficar no deserto, prostrado, morto, não vai chegar até lá. Não, pastor, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele é fiel para fazer a parte dele, mas a sua parte é crer para começar, é crer para permanecer, é crer para terminar, é crer até o final. Como diz a palavra de Deus, não, né? Como diz o pastor Andreir, né, que veio pregar esses dias aí: o peixe nada, o pássaro voa e o crente crê. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: o crente crê, irmão. Você tem que crer, irmão. Fala para ele: você tem que crer. Quando alguém diz para você: ei, vem cá, vamos pegar umas coisinhas aqui, vai dar dinheiro, o negócio vai ser top, vamos fazer umas coisinhas erradas, você já pensa: se eu fazer isso aí, eu estou lascado, rapaz, eu sou de Deus, a luz vai brilhar, vai iluminar e eu estou lascado, não vou não, sai fora, eu não vou não, em nome de Jesus. Porque você foi chamado para ser separado, você foi chamado para ser santo. Assim como o santo é o Senhor que os chamou, Ele diz também para mim e para você: sejam santos em tudo que vocês fizerem. Quem é santo aí, levanta a mão. Pode levantar a mão, porque você é santo posicionalmente falando. Agora, comportamentalmente, você também tem que ser. Você tem que ser santo. E santidade é você estar completo, cheio, buscando ao Senhor e por aí vai. Aleluia. Dá para continuar no texto? Vamos lá ao versículo 7. Olha lá o versículo 7 que diz: não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Aqui está falando, está fazendo uma referência, presta atenção, não, escute. Aqui está fazendo uma referência do bezerro de ouro, idolatria. Eu estou vendo pelos olhos da fé que os evangélicos estão se levantando e volta de novo aquelas pregações top contra a idolatria. Vai acontecer isso, eu estou vendo profeticamente. Porque idolatria continua sendo pecado. E se porventura tem alguém aqui no nosso meio que tem imagens na sua casa,
Larga isso daí, solte isso daí, em nome de Jesus. Mas isso não é só idolatria, pastor. Idolatria não é só isso. Eu estou falando porque isso é idolatria também, tá bom? Qualquer hora eu vou pregar sobre outro tipo de idolatria. Deus vai operar aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Mas essa é uma idolatria também. Irmãos, eu vou ficando por aqui, porque eu tenho que voltar para os Estados Unidos, então acaba... Tem irmão que acredita, tem gente que não conhece eu, né? Fala, nossa, o pastor está para os Estados Unidos, né? I love you, Jesus. Come on, come on, come on. O que é come on? Vamos lá, né? O Agão Graciele tá... Nossa, esse fala em inglês que eu vou falar para você. Você sabe que eu sei falar inglês, né? Eu escondi de você até agora. Sabia? Quer que eu provo? Inglês. Gente, depois você lê na tua casa. Depois você medita na tua casa. Mas eu espero que você tenha entendido o que o Espírito Santo trouxe para nós aqui. Não é de qualquer maneira. Irmãos, vamos juntos nessa. Vamos agarrar junto. Quando vê algum irmão no erro, algum irmão no pecado, alguma coisa, ora por ele. Ajude ele. Não julgue, pelo amor de Deus. Ajude em oração. Porque a gente precisa chegar. Nós estamos no mesmo time. E a gente precisa chegar, irmão Divaldo. Porque daqui 120 anos já não tem mais ninguém daqui. Nenhum de nós já estará aqui. Fala para quem está do teu lado, você vai morrer. Não adianta você falar, está repreendido, pastor, em nome de Jesus. Você vai morrer. É que nem a morte. A morte chega lá. Oi, é sua hora. O quê? Não, eu sou novo. Não, chegou a sua hora. Eu vou morrer e agora. Ó. E aí a hora que chegar, hein? As irmãzinhas, os irmãozinhos pequenininhos aí. Ixi, eu tenho tanto tempo de vida ainda. Ih, meu irmão, o tempo passa rápido demais. Ó, você que era jovenzinho. E agora, como você tá, ó? Jovenzinho, né? Ó agora como vocês estão, ó. Algumas ruguinhas aqui, outras ruguinhas ali. Não adianta, irmã, você falar tá repreendido, que não adianta, né? A lei da gravidade chegou, né, para todo mundo. A gente vai chegando próximo aos 40 anos, uma barriguinha começa, hã? Mas diz que Ô, Tony, por que você olhou desse jeito, Tony? A hora que eu falei da barriguinha, o Tony... Pode soltar, imagina. Rapaz, precisa ser ó, doido. Sangue, né, bexiga? Tem que ter uma barriguinha, irmão Jefferson. Então, diz que um pastor sem pança não é digno de confiança. Também vai e janta na casa de irmão e come lanche, come pizza. E o irmão fala, pastor, precisamos conversar. E vamos conversar, onde vai? Vai comer e vai, toma café. Graças a Deus nosso povo é um povo abençoado, né? Você vai tomar café, um monte de coisa que tem. Você vai jantar, um monte de coisa que tem. Rapaz, e toma café, meu Deus do céu. Aí como que você vai fazer? A barriga não tem jeito, né? Uns café meio diferenciado aí daqui. Fica quietinho. Vamos ficar em pé, irmãos.